Boa noite a todos! É ótimo tê-los de volta em nosso canal. Hoje vamos explorar o intrigante capítulo 7 do livro de Provérbios. Você já se perguntou como resistir às tentações da vida e buscar sabedoria divina? Este capítulo é repleto de lições valiosas nesse sentido. Imaginem um encontro impactante entre um jovem inexperiente e uma mulher sedutora, e as consequências devastadoras que isso pode trazer. Essa história nos ensina sobre os perigos da sedução e da falta de discernimento. Vamos descobrir como nossas escolhas diante da tentação podem mudar o nosso destino. A mensagem central deste capítulo é clara: a sabedoria e a obediência aos ensinamentos de Deus. Eles são fundamentais para evitar as armadilhas destrutivas, como a sedução e o adultério. Estamos aqui para aprender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e viver com integridade e discernimento. Então, convido você não apenas para ser um espectador, mas se tornar parte da família da sabedoria e do conhecimento. Juntos, podemos trilhar o caminho da compreensão profunda. Se está gostando do conteúdo que compartilhamos e deseja fazer parte dessa família dedicada à busca da sabedoria, inscreva-se no canal agora. Ao fazer isso, você terá acesso a todos os nossos estudos e reflexões, além de se tornar parte de uma comunidade, a comunidade comprometida com o crescimento espiritual. Não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada de aprendizado e crescimento. Clique no botão de inscrição que está logo aí abaixo. Ative o sininho de notificações e faça parte da família da sabedoria e do conhecimento. Juntos, vamos descobrir as preciosas lições que este capítulo e muitos outros têm a nos oferecer. Então, vamos lá? Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Sei que você já está acostumado a estar conosco em nossos estudos às quintas-feiras, mas eu quero lhe convidar a assistir às mensagens sobre casamento e relacionamentos que acontecem todas as terças-feiras a partir das 17 horas. Nossas mensagens são breves, com vídeos que duram cerca de 5 minutos apenas, mas abordam temas do dia a dia, sempre atuais, sempre relevantes, para que nossa vida cotidiana flua melhor. E tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, vamos ao programa de hoje? Seja bem-vindo a Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Para o estudo dessa noite, estou recebendo um grande amigo, o pastor Carlos Alberto, a voz que vem lá do sul do continente. Boa noite, Péricles. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Agora mais alegre com sua presença aqui, meu amigo. Muito obrigado. Igualmente, você sabe que você está no coração, não paga um centavo de aluguel, hein, rapaz? Mas, amigo, você continua no Uruguai? Estamos por aqui ainda, pela graça de Deus, trabalhando já aqui no quinto ano, e estamos por aqui ainda, felizes, no mesmo lugar, na mesma cidade, em Punta del Este. É que eu ouvi dizer que tinha uma transferência em andamento. Como foi isso? Na verdade, a gente tinha tomado a decisão de ir embora agora no final dos 5 anos, né? Que são os 5 anos que é o projeto da igreja, né? Mas aí agora a gente chegou a receber um convite para ficar um pouco mais e a gente pensou, ponderou e tomou a decisão de ficar. Pelo menos mais 2 anos já está certo que vamos ficar. Opa, 2 anos? Significa então que vou poder te visitar, né? Aproveitar os recantos desse lugar tão lindo. Já pensou? Periclesinho lá em Punta del Este, ao lado das estrelas e dos astros? Isso, tem que Só vir tem para estrelas cá. aí, né? Astros.
Pois é, tem que vir aqui, um lugar maravilhoso para estar, para desfrutar das praias. Tem que vir no verão, hein? Porque inverno, meu amigo, ninguém aguenta água. Eu já passei por essa experiência aí, hein? E como está o frio? Aqui hoje não teve tão frio, né? Anteontem estava bastante frio, mas hoje estava razoavelmente bem, tranquilo. Assim, a gente está com roupa de frio, não dá para relaxar, mas não tava tão severo. E seus projetos, como estão? Ouvi dizer que estava fazendo uma campanha de evangelismo, inclusive utilizando a rádio. Rapaz, acho que a gente tem que se movimentar em toda direção para dar certo, né? O Uruguai é um país duro para o evangelho, né? E a gente tem que tentar de todas as formas. E dessa vez nós pensamos em fazer uma coisa diferente aqui, que foi fazer as conferências que nós fazemos lá no norte do país, né? Aí no Brasil. E aí fiz numa primeira localidade aqui, 22 noites de pregação, deu certo, graças a Deus tivemos um bom resultado. Para cá, né? Para cá, batizamos 6 pessoas e teve outras pessoas que ficaram aí ainda para se casar, para poder batizar. Isso é um resultado exponencial para cá, para o Uruguai, Com viu, Pé? certeza, é. E depois nós temos, eu fui a uma outra cidade, fiz lá também 21 noites. Batizamos 6 também lá e tem outros 5 que estão se preparando para batizar. Então, foi super bom, viu? Graças a Deus, o balanço foi muito, Amém. Falando em Uruguai, um país tão secular e muito difícil para se pregar o evangelho, parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando, meu amigo. muito obrigado. A gente continua contando com as orações suas e de todos vocês. Aliás, eu não saudei essa gente querida que nos acompanha aqui. Boa noite para vocês também, queridos. Que Deus nos abençoe aqui nesse programa hoje. E por falar em abençoar, vamos pedir a Deus que Ele possa abençoar nossa reunião? Então, se for possível, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por esta oportunidade de estudar a tua palavra e pedimos que tu nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê a compreensão necessária para que os ensinos dessa noite possam nos ajudar a sermos pessoas melhores, sermos maridos, esposas melhores, filhos e pais melhores. Essas bênçãos nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, olha, uma alegria muito grande. O Péricles sabe dessa nossa alegria, da nossa felicidade de estar aqui, mais uma vez, convidado por esse amigaço aí do Rio de Janeiro, que sempre, de vez em quando, lembra da gente aqui, né? Muito obrigado. E com muito carinho, quero falar com você hoje desse capítulo desse livro da sabedoria, né? Que é Provérbios. Sabe que tem uma coisa que me encanta no nosso Deus, algo maravilhoso dele, é característico dele, a maneira como ele nos trata, quando ele se põe no lugar de pai e nos abraça como filhos, nos senta no colo para dar conselhos. Eu acho isso muito lindo da parte dele. Eu tive uma criação muito bonita. Meu pai e minha mãe fizeram 16 filhos, e esses 16 filhos foram muito bem criados. Alguns já morreram, mas nós continuamos aqui ainda com 9. E esses 9, nós todos temos uma gratidão muito grande, porque tivemos excelentes pais. Então, eu sei o que é o valor do colo, do abraço, da palavra de conselho, da sabedoria. Eu sei o que é isso. E eu fico muito feliz quando vejo Deus ocupar esse lugar de pai na sua santa palavra. E o livro de Provérbios, para mim, aqui nesse capítulo, ele se personifica como esse pai cuidadoso e está dando conselhos para um jovem aqui que o provérbio nos apresenta como sendo um jovem sem juízo. É verdade que nós estamos vivendo em tempos em que a juventude precisa, carece, realmente necessita desse colo de pai,
para aconselhar, para falar ao coração, para dizer as verdades com amor, para adverti-lo, né? Nós precisamos muito disso. Eu, como Péricles, também sou terapeuta familiar e a gente acompanha a família de perto. E muitas vezes nós temos que mergulhar aí nas situações reais da família espalhada por todo esse mundo. E a gente acaba estudando as características das famílias nos aspectos sociais de todos os países, e o Brasil não é diferente. E esse paisaço nosso aí, tão grande como ele é, tem problemas sociais terríveis que demonstram uma família cada vez mais perigosamente desestruturada, que mostram assim jovens totalmente vulneráveis. E tem uma pesquisa que é feita aí no Brasil, ela é feita, creio que de 10 em 10 anos, mais ou menos, e nesses 10 anos, nessa pesquisa, perdão, eles dão uma olhadinha, como é que está o brasileiro, como é que está a família brasileira, como é que está a sociedade brasileira. E a última pesquisa que eu vi daí dizia que os meninos estavam começando a namorar mais cedo. Sabe que há 20 anos atrás, na pesquisa, na penúltima que eu vi, o brasileiro estava começando a namorar, os rapazes com 14 anos, as meninas, perdão, os rapazes com 16 anos, as meninas com 14. Assim era a realidade há 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu vi a pesquisa dizendo que os rapazes estavam começando a namorar com 12 e as meninas com 10. E aí a pesquisa apontou que lá na Bahia, por exemplo, haviam nascido mais de 35 mil crianças, filhas de crianças de 10 a 14 anos. E a pesquisa indicou o porquê. Falou que faltava abraço em casa, faltava carinho, faltava toque, faltava afeto, faltava amor dentro de casa. E esses meninos e meninas estavam indo para as ruas vulneráveis. Infelizmente, isso não é de agora. A Bíblia nos mostra aqui esse jovem sem juízo, né? Lá, demonstrando essa carência, também lá no Oriente. É claro que isso aqui é uma simbologia, isso aqui é uma parábola, mas o sábio Salomão está mostrando para nós quão vulnerável é esse jovem que está perdido na vida, que não se encontrou, que não sabe para onde ir. Então, este provérbio, capítulo 7, ele me mostra, em primeiro lugar, esse jovem perdido no mundo, e existem pelo menos 6 características que mostram por que ele está perdido. A primeira delas é que ele está sendo enganado porque ele foi em busca do desconhecido. É normal ir atrás do desconhecido. É normal crescer. É normal buscar. É normal querer conhecer. É normal ser curioso. Mas, queridos, cuidado com o desconhecido. Aqui, nesse caso, a desconhecida era uma mulher. E essa mulher, ela é apresentada na Bíblia como uma estranha e desconhecida. E nós precisamos ter muito cuidado como o mundo se apresenta para nós. É muito mais seguro que nós vaiamos, que nós, não sei mais dizer direito aí essa expressão, que nós estejamos assegurados com aquilo que já conhecemos. Você já conhece a palavra, você já sabe o que é mais seguro para você. Vai por esse caminho. Tenha cuidado com o desconhecido. O jovem, muitas vezes, ele é levado pela curiosidade. Existe um segundo ponto aqui. A Bíblia diz que ele foi pego pelo instinto de desafio que toda juventude tem, todo jovem tem. O jovem gosta de ser desafiado. E ele aqui, ele é enganado por essa mulher de tal maneira que diz que ela estava vestida de prostituta e ela era uma mulher que se realizava estando na rua, nas praças, vestida de prostituta, e o jovem, ainda assim, mesmo ela estando escancaradamente contra seus próprios padrões, os padrões desse jovem, contra a sua ética, a sua moral, ele gosta do desafio. Ele gosta do desafio e se perde. E se perde nos braços de uma desconhecida porque gostou de ser desafiado.
Existe um terceiro ponto aqui. Diz que esse jovem foi atraído pelo fator significado. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, no verso 13 do capítulo 7, diz assim, olha, que aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ela está dizendo assim, olha, eu fiz um sacrifício, eu entreguei hoje os meus votos, e eu tenho aqui, você sabe que esse sacrifício, esse tipo de sacrifício que era feito naquela época, ela está dizendo assim, eu tenho as carnes que estão para ser compartilhada entre o sacerdote e a ovelha que apresenta o sacrifício. Ela está oferecendo a esse homem, dizendo assim, eu quero compartilhar todas as minhas emoções, eu quero compartilhar contigo todas as minhas fragilidades, eu quero compartilhar contigo toda a minha vida, todo o meu ser, a minha religiosidade, eu quero oferecer tudo, tudo para você. É perigoso quando um jovem escuta isso e ele não tem o seu significado definido. Por que esse jovem está perdido? Porque ele não tem um significado bem estabelecido. É muito ruim quando nós vimos jovens na vida que estão caminhando pela vida sem significado. Eu sempre digo para os pais e para as mães que nós precisamos ter muito cuidado com o que dizemos como pais. É muito importante que nós, como pais, saibamos construir filhos que tenham significado, que eles entendam, quando ouçam nossas palavras, que eles realmente têm um valor, que eles significam muito para nós. Sabe por quê? Um jovem pode ir para a rua e ele pode ser facilmente ludibriado pela proposta do mundo, porque o mundo lhe deu mais significado do que ele encontrou na sua própria casa. Esse jovem está perdido, porque lá na rua essa mulher lhe deu significado. Observa que no verso 13 diz que ela estava espreitando por todos os cantos, estava buscando, estava procurando. Diz o versículo 15 essas palavras assim, olha, diz assim, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Sabe o que significa um jovem entender que ele estava sendo buscado, que ele estava sendo procurado, que ele foi encontrado, encontrar uma mulher que diz assim, eu te conheço, eu sei quem você é, faz tempo que eu estou investigando sobre você, você tem um valor para mim, você tem um significado para mim. O mundo faz isso. O mundo chega para os nossos jovens e diz isso. E diz assim, eu te conheço, eu sei quem é você. O inimigo sabe cada detalhe da nossa fragilidade e ele arma uma peça muito bem armada e chega para você e te ilude. Ele arma com tanta sabedoria que você nem sequer percebe, nem sequer percebe. A Bíblia, então, está me apresentando aqui esse quarto ponto em que ele também é valorizado como um tesouro. E essa pessoa se apresenta dizendo, você é um tesouro para mim, eu estava te procurando faz tempo e eu te encontrei. Existe um quinto ponto aqui de fragilidade. Esse alvo da afetividade. Uma pessoa, quando é jovem, ele está aflorando para a afetividade. E a Bíblia diz nos versos 21 e 22, vou ler para você. Diz assim, olha, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue como um boi que vai ao matadouro. Observa bem essas palavras, queridos. A mulher, com muitas palavras, o seduziu. A Bíblia me está mostrando que este jovem teve toda a sua afetividade atingida pelas palavras daquela mulher. O mundo faz isso com os nossos jovens. Não sei se você sabe que nós, como igreja, perdemos média de 60% dos nossos jovens que saem da igreja, que vão para a universidade, eles saem da igreja. E você sabe por quê? Pela palavra de um doutor, de um professor, de um amigo que o desencoraja a seguir a Cristo. E você sabe por quê? Porque ele não estava preparado para isso.
não estava preparado para enfrentar o mundo, e o mundo chega, toma ele de vez e o seduz de tal maneira que ele abandona a Cristo. O mundo faz isso. E nós precisamos cuidar também com esse fator da afetividade. Está na igreja, jovem, te cuida, te protege, trabalha bem essa questão da afetividade, ora bastante, busca a pessoa certa, pede para Deus te orientar. Não vá ao mundo. O mundo não é o melhor lugar para você ir satisfazer o teu aspecto afetivo. Ali você vai ser bombardeado, você vai ser enganado, ludibriado. E o mundo é mau, meu amigo. Você nem sequer percebe. Observe que a palavra de Deus aqui fala ainda de um último aspecto. São 6 os aspectos. Fala de uma inocência. E que inocência é essa, hein? Olha que inocência. Diz aqui o versículo 21 e 22. Vou reler o versículo 21. Diz que ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante, ó, num instante. Esse é um outro problema, né? O jovem tem pressa, toma decisões assim de maneira precipitada, não para pensar. É isso. Sabe quando você chega em casa e fala para o seu pai e para sua mãe, eu encontrei uma pessoa, eu conheci uma pessoa assim, 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 assim. Não, ela é tudo para mim agora e tal. E você para de ouvir pai, para de ouvir mãe, para de ouvir tios, avós, todo mundo. E que agora tudo que importa é a pessoa que você conheceu lá na rua. Cuidado com isso. Assim, num instante, o rapaz a seguiu. Agora observa, diz que seguiu como um boi que vai ao matadouro. Eu te pergunto, um boi, quando vai ao matadouro, ele sabe para onde ele está indo? Assim, diz a Bíblia, que o jovem foi seduzido. E ele entrou pelo caminho da inocência, achando que aquela mulher ia fazê-lo a pessoa mais feliz do mundo. Sabe como diz aqui também? Diz que num instante ele segue, e diz o verso 22, diz que ele foi como um cervo que corre para a rede, e diz que isso acontecia até que a flecha lhe atravessasse o coração, né? Como uma ave que se apressa para o laço, assim foi ele. Eu não sei se você já fez, não sei se você já fez o que eu fazia quando eu morava no interior, fui criado na roça. E lá na roça, meu pai tinha uma casa de farinha, onde ele fazia a farinha que nós consumíamos, onde ele torrava a farinha. Tem um forno grande. E quando meu pai torrava a farinha, ele deixava os restos da massa da mandioca sobre o forno para esfriar o forno. Quando aquele forno esfriava, ficava aquele monte de restos de massa, que o pessoal chamava de caroeira, não sei como é que você chamou aí no seu interior. Sabe o que a gente fazia? Quando o forno esfriava, enchia de pássaros para comer os restos dali da massa. Um dia a gente teve a ideia. Ah, vamos fazer uma arapuca do tamanho do forno, quase do tamanho do forno. E a gente fez isso. Pegava os restos da massa e arrumava ali debaixo dessa arapuca grande, colocava um gancho, amarrava uma cordinha aqui no gancho e ficávamos 3 ou 4 meninos curiosos lá do outro lado com a cordinha na mão. E a gente ficava esperando encher. E sabe, já tinha lá umas 30, mas a gente queria mais. E a gente ficava esperando, esperando, esperando. E ficava uma confusão danada, porque um dizia, já tá bom, puxa, puxa, não, deixa encher mais. O mundo é assim. O inimigo fica ali. Ele te dá uma proposta, te lança a proposta e fica esperando, a espreita. E no momento que você está mais gostando, que você está mais amando, ele vai lá e dá o bote. E era o que a gente fazia. Dava uma puxada na corda e os passarinhos não tinham para onde ir. Você já sabe o que a gente fazia com esses passarinhos, né? Todos nós éramos criança e gente, assim o inimigo faz. Eu gosto de Deus porque ele sempre apresenta soluções. Então, quando ele lê esse provérbio, quando ele mostra esse provérbio para nós, ele está a fim de mostrar soluções para nós. E a primeira solução está lá no versículo 1. Vou ler para vocês aqui o versículo 1. Diz assim, olha que palavras bonitas. Diz assim, deixa eu me encontrar aqui. O versículo 1 diz assim, filho meu,
Guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Ele está dizendo assim, ô filho, eu tenho uma solução para você. Pega as minhas palavras. Agora, você se lembra o que foi que levou o rapaz? O que foi que ludibriou o rapaz? Por que que ele foi enganado? Por que que ele foi arrastado como um boi? Não foram as palavras da mulher? Ele estava dizendo assim, faz uma troca, ao invés de dar ouvido para ela, dá ouvido para mim, eu também tenho palavra, tá? Ouve as minhas palavras, filho. Pega a minha palavra, minha lei, e coloca aí dentro do teu coração, guarda. Esse é o primeiro ponto. Não foram 6 pontos fracos? Deus vai te mostrar 6 pontos fortes de como transformar a tua vida, como fortalecer a tua fé, como fazer de você um jovem vitorioso. Vamos para o segundo. Diz o segundo o seguinte, diz que ele mostra como pai, observa que o primeiro aspecto é o aspecto do pertencimento, ele te chama de filho, te abraça como filho, como se ele estivesse te colocando no colo, é o pertencimento. Esse segundo ponto chama-se um pai que mostra o segredo da vida. E que segredo é esse? O versículo 2 diz assim, olha, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Diz assim, filho, viva. Significa que quando você não pega a lei de Deus, não põe como centro da tua vida, você está caminhando para a morte. E ele está dizendo, ei, vem viver. Viva, filho, vem. Este segundo ponto mostra que ele mostra para o filho um segredo da vida. O segredo é que você pegue essa palavra e coloque dentro do teu coração. Mas existe um terceiro ponto. Olha que terceiro ponto. Diz que ele ensina esse filho a ter prioridade. O que ele diz no fim, no versículo 3? O versículo 3 diz assim, ata-os. Está falando da Bíblia, está falando da palavra, está falando da sua verdade, da sua lei. Diz que é para atar aos dedos e escrever lá dentro do coração. Então, observa que Deus está dizendo que é para você atar nos dedos. São quantos os mandamentos? São 10. Quantos dedos você tem na mão? 10. Ele está dizendo assim, ô Carlos, que tal se você, então, para resolver os teus problemas, você faz da minha palavra a prioridade da sua vida? As mãos aqui representam ação, representam tudo que nós fazemos. Então Deus está dizendo assim, Carlão, você vai pegar as palavras, minhas palavras, a minha, você vai colar aqui nos teus dedos, tá? Então tudo que você for fazer, antes de você tocar qualquer coisa, eu vou estar como prioridade, eu vou estar como centro da tua atenção, porque eu vou estar nos teus dedos, em tudo que você pegar, em tudo que você tocar, em tudo que você fizer, eu estarei como prioridade. Não tem como errar. Imagina se você vai tocar numa mulher, mas nos teus dedos estão escritos a lei de Deus, a palavra do Senhor está ali. Não tem como pecar, jovem, não tem como. Entendeu o segredo? Deus está dizendo assim, filho, é uma questão de prioridade. E ele disse mais, pega isso aí, coloca no teu coração aqui, ó, a nossa mente, tá? Significa que tudo que você ver, você vai ver através da minha palavra. Porque vai estar aqui, ó. Então, eu vou servir de filtro. A minha palavra vai ser o filtro para você. Existe um quarto ponto. Ele diz que é para alinhar o foco, colocando no coração. Isso que eu acabo de te explicar. O versículo 25 diz essas palavras. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Foco, filho, foco. Não desvie, olha para mim. Eu quero ser o centro da sua atenção. Não desvie o coração, não troca a informação, não busque outras palavras. Siga o meu conselho. Forte isso, né? Aqui em quinto lugar, né? Em sexto lugar diz assim, trocar a inocência pela consciência. Você sabe que o versos 26 e 27, Deus fala para esse jovem assim, ó, diz assim, filho, por favor, filho, por favor, abre os olhos, o mundo está te oferecendo algo que não te serve. Olha o que ele diz no verso 26 e 27, porque a muitos feriu
e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Ele está dizendo assim: jovem, você não pode ser tão inocente assim. Será que você não percebe que o mundo está te atraindo e o que ele vai fazer com você é destruir a sua vida? Você não percebe que o mundo, amigo, tem uma palavra que parece bonita, linda, cheia de gozo, cheia de brilho, cheia de propostas maravilhosas, mas ele está te conduzindo para a morte. Jovem, acorda, acorda, filho. Isso é maravilhoso. Deus está dizendo para nós que enquanto a palavra que o mundo te oferece fere e mata, ele está te oferecendo vida. Vida e vida com abundância. Então, eu te diria que você deve ficar com o conselho desse Deus. Senta no colo dele hoje. Bate um papo com ele. Conversa sobre tuas prioridades. Conversa com esse Deus. Tenha coragem de falar com ele do fundo do seu coração, dizer: Senhor, ajuda-me a fechar os meus ouvidos para as propostas do mundo. Senhor, ajuda-me, Senhor, a fazer as escolhas certas, colocar a tua palavra no centro do meu coração, escrever teus mandamentos em cada dedo, para que todas as minhas ações representem o teu querer. Quer fazer essa oração comigo agora? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó querido Pai, dá, Senhor, para nós o privilégio de ouvir a tua voz sempre. O mundo grita, Senhor, nos chama. O mundo, Senhor, está desesperadamente buscando a cada um dos nossos jovens. Está buscando um marido que até agora tem sido fiel, mas, Senhor, está agora em dúvida entre trair ou não trair a sua esposa. Está buscando essa esposa que sempre desejou ser fiel, mas que agora recebeu propostas indevidas. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Toca em cada um de nós e ajuda-nos a focar naquilo que é a tua verdade, que é a tua palavra. Toma-nos em tuas mãos. Restaura a nossa vida. Concede-nos a tua paz e dá-nos, Senhor, a vitória sobre o mal. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, meu amigo Péricles. Estou aqui ainda absorvendo essa mensagem tão linda e tão apropriada. E é interessante como Deus, o Pai, está nos protegendo, nos orientando, apesar de sermos quem somos. Exatamente. Mas o mundo está de todas as formas tentando nos derrubar. No caso, representado pela mulher. O tempo todo ele está com a gente. Gritando aí, dizendo: acorda, acorda. Estamos vivendo em uma época que parece que estamos todos sonolentos ou dormindo. E as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Existe essa inocência no ar, né? As pessoas estão assim vivendo um tempo de inocência, né? Parece que não percebem as coisas. Estão acontecendo, está na nossa vista e parece que a mulher está vestida como uma prostituta, claramente está tudo certo, ela gosta de ir para as ruas, para as praças, se mostra como ela é, mas não, está tudo bem. E neste capítulo tem um verso, né, que diz que essa mulher ela é chamada de espalhafatosa. Ela é espalhafatosa, ela não tem esse negócio de estar sendo cuidadosa, não tem pudor, não tem nada. Ela está sendo o que ela é, ou seja, que o diabo escancarou e disse assim: eu vou mostrar tudo agora, e pronto, acabou. Pastor Carlos Alberto, ou melhor, Pastor Carlos Alberto, muito obrigado por esta linda mensagem e por este alerta que o Senhor enviou para nós nesta noite. Igualmente a todos nós. Deus abençoe, um beijo grande no coração de todos os ouvintes, que Deus realmente possa abençoar com muitas vitórias. Amém, amém. Muito obrigado por sua companhia no estudo desta noite. E reforço o convite para assistir a mensagem para família e relacionamentos todas as terças-feiras às 17 horas. E às quintas, com Péricles Ramos, continuará na próxima semana com o estudo especial Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.